Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Meus irmãos, na série A Estrada da Salvação, após estudarmos sobre o novo nascimento com o encontro entre Cristo e Nicodemos, e na semana passada estudamos sobre a conversão e tomadas de decisões na história de Zaqueu, chegamos agora ao ponto alto da vida com Cristo através da experiência de Paulo. Este episódio, narrado por Lucas, no capítulo 9 do seu livro, marca por completo o cristianismo e faz nele um divisor de águas. Faz um divisor de águas entre o cristianismo dos apóstolos em Jerusalém, Judeia e Samaria, e este cristianismo até os confins da terra. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, disse o Senhor. Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios, o maior missionário da igreja, o grande escritor do Novo Testamento, escrevendo ao menos inspiradas 13 cartas, Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas enviadas para os Tessalonicenses, as 2 cartas enviadas ao seu filho Timóteo e também a Tito e Filemão. E ele também se tornou o maior teólogo e doutrinador de todos os tempos. E as marcas do seu ministério, além do alcance transcultural e da abrangência milenar, imprimiram na sua própria vida, no seu ser, a experiência da graça triunfante na estrada de Damasco. Experiência essa que iria gerar no apóstolo Paulo uma gratidão imorredoura, fazendo-o lembrar-se daquela viagem para o resto da sua vida. Paulo a conta em detalhes em pelo menos mais 2 ocasiões, diante daquela multidão enfurecida em Jerusalém, no capítulo 22, e também no seu testemunho diante de Agripa e Festo, no capítulo 26. E além dessas 2 experiências, desses 2 locais, Paulo fala pelo menos em mais 4 lugares, registrando que ele viu o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, Gálatas no capítulo 1, a partir do versículo 12, em Filipenses capítulo 3, e também para o seu filho na fé, na primeira carta aos Timóteo no capítulo 1. Apesar dos seus companheiros não terem tido a visão, Paulo não tem dúvida de que Jesus mesmo apareceu para ele, e é exatamente este fato, aliás, esta aparição física de Jesus, que o faz tomar parte entre os 12 apóstolos. A propósito, esse é um dos requisitos na Bíblia básicos para serem eles chamados de apóstolos. Em Lucas, por exemplo, no capítulo 6, versículo 13, afirma assim: quando amanheceu, o Senhor Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, meus irmãos,
o nome de apóstolo foi dado por Cristo e reservado para os 12. Paulo, portanto, passa a colocar sobre si o título de apóstolo em 1 Coríntios capítulo 1, e as suas palavras, escrevendo para Coríntios no capítulo 15, explicam por que ele fez isso, esses acontecimentos. Falando sobre o Senhor Jesus, ele diz que o Senhor Jesus foi entregue, foi morto pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele diz assim: apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, e no capítulo 15, versículo 6 de 1 Coríntios, ele diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. E tudo começou aqui nesse texto, na estrada de Damasco. E este é o título da nossa mensagem: um homem inimigo de Cristo foi vencido pela graça no caminho da destruição e transformado em seguidor no caminho da vida. O tema, portanto, Paulo na estrada ou no caminho de Damasco, a graça triunfante. É preciso inicialmente, meus irmãos, nós estamos investindo um tempo maior nesta introdução, porque é preciso inicialmente compreender a localização deste texto para entender a força desta mensagem. Lucas está fazendo um relato acurado, histórico, para Teófilo, e inicia o episódio no capítulo 9 com um artigo que não aparece na nossa tradução em português. E este artigo vem com uma conjunção no grego, que é a conjunção porém ou mais, e assim o artigo e a conjunção foram omitidos para dar maior fluência, não atrapalha em nada, dá maior fluência na transição do texto, mas literalmente o texto no grego, no original, seria assim, alguma coisa assim: porém, Saulo, respirando ainda ameaças de morte. Por que essa informação deste porém, dessa conjunção é importante? Porque ela liga ao texto anterior. Vamos comigo, vire a sua página. Você vai perceber no capítulo 8, onde Paulo está. Paulo, capítulo 8, Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande perseguição. E aqui aparece Saulo. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Um versículo apenas traz em si muito tempo. E neste momento, Lucas, fazendo a sua história, a sua historiografia dos fatos, ele dá uma pausa na história de Saulo. E ele insere nesse bloco os acontecimentos com Filipe em Samaria. Então veja como que o Espírito de Deus vai direcionando as coisas, porque logo numa perseguição, a morte de Estevão, Saulo se levanta, entra nas casas, e ali o Espírito leva a Lucas a trazer para nós um alento, de que enquanto as perseguições acontecem, a igreja avança. E a história de Filipe aqui é colocada nesse bloco para nos informar que Deus está avançando com a igreja nesse momento.
E agora no capítulo 9, então, nós entendemos por que Lucas escreve porém. Ele está agora fechando esse bloco e voltando para o capítulo 8, versículo 3. Então ele começa dizendo: Saulo, porém, respirava ameaça de morte. Ele então está nos ensinando, nos mostrando que neste homem a fé triunfa, como em todos nós, mas em Saulo de uma forma mais intensa. A fé é triunfante, meus irmãos, e é bom compreender por fé triunfante, ou se você quiser colocar de uma forma mais reformada, fé irresistível, onde Deus derrama sobre nós, quebranta o nosso coração, transforma o coração de pedra em coração de carne. Fé triunfante ou fé irresistível. É bom que nós saibamos que isso não significa que não há homens que não possam resistir à fé, porque no capítulo 7, versículo 52, quando há aquela conversa de Estevão, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, que resistiam ao Espírito Santo. Então há homens que resistem ao Espírito Santo. Mas por que a fé é triunfante? Por que ela é resistível? Porque a resistência do homem só vai até o momento que Deus, pela sua multiforme sabedoria e a sua graça e a sua soberania antes da fundação do mundo, derrama sobre esse homem a sua graça. E aquele homem que resiste, abre o seu coração, entrega-se para Cristo, e esta graça agora entra na vida do homem e mantém um equilíbrio entre a vontade do homem e a soberania de Deus. Aquilo que o homem resistia, quando o Espírito derrama sobre eles, através da palavra, esses homens agora se entregam e eles decidem por si mesmos, movidos pela graça de Deus, a tomar a sua decisão. Aconteceu assim com Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, a graça triunfante, a grande salvação de Deus. E aqui, neste texto, de tantas e tantas ilustrações, verdades da palavra de Deus, eu destaco para vocês algumas apenas. Paulo no caminho de Damasco, a graça triunfante, nós vemos no versículo 9, que no caminho de Damasco, a morte dá lugar à vida. No caminho de Damasco, a morte dá lugar à vida. Versículo 9. Aliás, no início, não é o versículo 9, né, irmãos? Eu troquei aqui, tá? Mas eu coloquei a frase corretamente. Diz o texto que ele estava respirando ainda. Vejam só, respirando ameaças de morte. No caminho de Damasco, a morte dá lugar à vida. Ele respirava ameaças de morte. Em Atos capítulo 6, versículo 15, todos os que estavam assentados no Sinédrio naquele fatídico e histórico dia, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo, mas na sua dureza de coração, após o seu ousado discurso, Atos 7:54, ouvindo eles, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes. Versículo 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra, Estevão adormeceu. Saulo estava ali, diante e participando daquele martírio, e agora entrando nas casas, assolando as vidas, respirando ameaça de morte, partiu para Damasco com o intuito de propagar o morticínio, a morte e a destruição daqueles que eles chamavam de seita dos nazarenos. No versículo 15, Ananias
do capítulo 9, fala sobre a fama de Saulo, quando ele replica diante de Deus. E ele diz: Senhor, há muito tenho ouvido a fama deste homem, como ele tem entrado e tem matado e assolado tanta igreja. No capítulo 26, do versículo 11, Saulo mesmo adiciona algo interessante a esta empreitada de matar a igreja, quando ele vai dizer, muitas vezes, Paulo falando sobre a igreja, capítulo 26, versículo 11, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja, meus irmãos, que apenas no versículo 3 do capítulo 8, quando Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, apenas nesse versículo há história e mais história, há tempos de perseguição. E agora ele está respirando a ameaça de morte. É muito importante vermos, é interessante que na tradução em inglês do rei Tiago, King James, ele fala sobre, não é apenas respirar, irmãos. A ideia de Paulo aqui no texto é breathing out. A ideia é respirar e transpirar. Literalmente a gente usaria uma expressão nossa, como se a pessoa estivesse... Essa era a ideia desse homem, que estava envolvido pela morte. Esse homem não estava apenas respirando, ele estava se alimentando da morte. Saulo era um inimigo declarado da igreja de Jesus, e como um cavalo de guerra, respirava forte o seu próprio hálito, que era a essência do ódio e da brutalidade. Paulo nos fala sobre isso. O seu zelo farisaico tinha se tornado, ou tinha feito dele, um assassino vestido de religioso. Havia provado sangue, gostara e anelara por mais. Isso o transformara num monstro entre os homens, a espalhar a matança e o terror entre toda a comunidade cristã. Com a autorização do sacerdote de Jerusalém, não poupava nem mesmo as mulheres, até que se encontrou com Cristo. Cristo ressuscitado, vivo, o leão da tribo de Judá, o vencedor, o verbo da vida, o especialista em transformar lobo em ovelha, morte em vida. No caminho de Damasco, a graça triunfa e a morte dá lugar à vida. Talvez você esteja nos ouvindo pelo rádio. Talvez você seja uma pessoa que esteja transpirando morte. Abra o seu coração para Jesus, encontre-se com Ele, e você experimentará a vida eterna. Mas no caminho do Damasco, não só a morte dá lugar à vida, mas no caminho de Damasco, o caminho se transforma no caminho. No caminho de Damasco, o caminho com letra minúscula se transforma no caminho com letra maiúscula. Diz a palavra de Deus: pedia cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso, versículo 2, achasse alguns que eram do caminho, letra maiúscula. Após a ascensão de Jesus, as autoridades judaicas abriram uma verdadeira caçada contra os cristãos. Tentaram de alguma forma desmentir a ressurreição de Jesus. Você conhece a história? Chamá-lo de Nazareno, porque imaginavam que de Nazaré não poderia surgir nada bom, tentando assim desqualificá-lo, marginalizá-lo, e por causa da discriminação que sofria a região. Assim,
as autoridades começaram a chamar os seguidores de Jesus de a seita dos nazarenos, capítulo 24 de Atos, versículo 5. Mas ao mesmo tempo a igreja avançava e conquistava a admiração da população por causa da vida piedosa e filantrópica que a igreja vivia. Atos 2:42. E no capítulo 11, a partir do versículo 25, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela cidade, naquela igreja, ensinaram a numerosa multidão. E Antioquia, diz o texto, que foram chamados os discípulos pela primeira vez de cristãos. Então, diferentemente dos outros nomes que nós vamos dando ao longo da história, o nome de cristão não foi um termo pejorativo, foi um termo onde aquela região pôde identificar os crentes, os servos do Senhor, com Cristo, e assim deram para eles o nome de cristãos. Mas aqui em Atos, no capítulo 9, nós encontramos outro nome: o caminho. No capítulo 24, nos versículos 14 e 15, Paulo usa novamente esta expressão, quando ele diz: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita. Jesus havia afirmado que ele era o caminho, mas aqui o evangelista usa a expressão pela primeira vez, e parece indicar que a igreja cristã passou a ser conhecida com esses nomes: o caminho, os cristãos, contrapondo a seita dos nazarenos. O mais importante é que, inspirado pelo Espírito de Deus, Lucas usa esta expressão exatamente no caminho de Damasco. A diferença entre o caminho de Damasco e o caminho que a partir daquele momento Paulo ou Saulo iria palmilhar, a diferença entre esses dois são várias. Ele deixou de andar por suas próprias forças para andar na dependência de Deus, guiando-o pela mão. Versículo 8, levaram-no para Damasco. Aquele homem que era autossuficiente, poderoso, agora ele deixa de andar por suas próprias forças. Segundo, ele teve a sua visão transformada. Ele ficou cego e depois do versículo 8, abrindo os olhos, nada podia ver. E mais adiante, quando ele recebe o batismo, cai as escamas dos seus olhos. Se você ler a nossa pastoral de hoje, você vai ver algo sobre o que é que você vê, como você vê o mundo. Nós que somos do Senhor, enxergamos o mundo sem um véu, que ele chama aqui de escamas dos nossos olhos. Ele caiu para levantar-se diferente. Caindo em terra, ouviu uma voz, e então se levantou Saulo da terra. Lembre-se, a questão toda não é como a gente cai, mas como nós levantamos. É isso que nos ensina. O apóstolo Paulo aqui viu o caminho de Damasco ser transformado no caminho. Mas em terceiro lugar, no caminho de Damasco, Jesus se revela como Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quem és tu, Senhor? Jesus havia instituído uma verdade eterna e irremovível em Mateus capítulo 25, quando ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo, me visitastes, preso, foste ver-me. Então perguntaram para o Senhor: quando foi que nós fizemos isso?
que te vimos com fome, demos de comer, sede de beber, forasteiros te hospedamos. E o rei respondendo lhe dirá: em verdade eu vos afirmo, que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. E agora o apóstolo Saulo descobre o outro lado da moeda, a saber, que aquele que também persegue a igreja está na verdade perseguindo a Jesus. Mas o interessante neste diálogo, que até aquele momento Saulo respirava ameaças de morte contra os cristãos, mas agora ali caído, jogado ao chão, ele não pode fazer mais nada a não ser dizer Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Esta história nos desafia a entender o impacto do nosso encontro com Cristo. Ele precisa mexer nas nossas estruturas. Meus irmãos, o ensino é factual na Bíblia. Toda vez que alguém encontra-se na presença de Jesus, levanta-se diferente. Este homem caiu como um lobo de garras afiadas e levantou ovelha revestida da graça de Deus. Caiu Saulo, levantou-se Paulo. Caiu um perseguidor, levantou-se um perseguido. Caiu cego, levantou-se enxergando. Caiu para o mundo, levantou-se para Deus. Caiu um velho homem para nunca mais se levantar, levantou-se um novo homem para nunca mais cair. No caminho de Damasco a graça triunfa, e nesta graça Jesus se revela como o Senhor da nossa vida. E para concluir, a graça triunfante sobre nós é que nos fará deixar os nossos caminhos, sejam eles quais forem: perseguição de um lado, tristeza talvez, desesperos, autoconfiança, riquezas que envolvem a nossa alma e nos faz ingressar no caminho da salvação. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você que está aqui nesta manhã e para você que participa conosco pela internet. Você já encontrou-se com o Senhor? Cristo vivo, ressurreto, como diz a palavra. Como falamos ontem para os irmãos rapidamente, na família da roça, é a presença de Jesus viva que faz toda a diferença na nossa vida e na igreja. Existe um cântico que diz: eu não creio num Cristo vencido, eu creio num Cristo que é vencedor. Eu não creio num Cristo que está pendurado no madeiro. É falsa, por mais inspirativa que seja, mas ainda é, de acordo com as Escrituras, a inspiração do pintor. E por isso nesta manhã nós podemos cantar ao Senhor novamente. E eu quero fazer isso com vocês. Quero convidá-los para novamente, agora uma só voz, juntos, capitaneados pelo nosso coral Canuto Regis, cantar este cântico, este hino que diz: maravilhosa graça. Se você souber, você poderia fechar os seus olhos. Se não, leia, cante e faça uma introspecção desta mensagem, daquilo que o Senhor fez na sua vida e na minha. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.